Bom, a gente segue falando sobre mais uma medida. Agora, o governador Tarcísio de Freitas teve um encontro com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, em Brasília, e está já de volta a São Paulo. Beatriz Manfredini, falávamos justamente sobre esse tema ontem por aqui no Jornal da Manhã. Conta pra gente como foi o resultado da reunião. Olha, Adriana, o que eu ouvi de pessoas ligadas ao governador Tarcísio de Freitas é que foi uma reunião amigável. Teve um clima bom na reunião, que durou quase 2 horas. Começou às 10 da manhã de ontem, foi quase até o meio-dia essa reunião. Mas então foi uma reunião tranquila, amigável entre os dois. E o que eu ouvi também é que será a primeira reunião de muitas. Portanto, a gente já vinha falando aqui na Jovem Pan, né, que esse trabalho de Tarcísio, de convencimento do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, para conceder o Porto de Santos à iniciativa privada seria complicado e parece que realmente ele vai levar um tempo, então, porque o que eu ouvi foi isso, é que devem ter muitas reuniões ainda entre o governador de São Paulo e o ministro de Portos e Aeroportos. A gente lembra que esse é um tema que Tarcísio de Freitas, ele prometeu insistir bastante. Foi ele quem desenhou o projeto de privatização do Porto de Santos, ainda quando era ministro da Infraestrutura de Bolsonaro. E ele diz que é um projeto que já está pronto e que poderia sair, ser leiloado o Porto de Santos ainda neste ano, que basta o aval do governo federal e é isso que ele tenta conseguir então. Márcio França é a figura mais resistente desse jogo, mais resistente inclusive que o presidente Lula, que se mostrou favorável a ouvir sobre, essa privatização, ouvir estudos e análises sobre isso. Já Márcio França foi o primeiro a negar, inclusive, logo no início dessa discussão tinha dito que não daria para fazer essa privatização. Agora a gente tem essas conversas acontecendo, mas é um trabalho de convencimento. Márcio França foi prefeito de São Vicente, então a Baixada Santista é reduto eleitoral dele, então é um tema importante e delicado para Márcio França. Mas é algo que Tarcísio, então, deve insistir, continuar dessa forma. Ele disse, o governador de São Paulo, que poderia abrir mão de alguns pontos dessa privatização para conseguir alavancá-la. A gente tem que ver, o que vai acontecer. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, ele publicou uma foto ao lado de Tarcísio de Freitas depois da reunião. Márcio França escreve o seguinte, olha nas redes sociais: recebi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com diálogo vamos conquistar importantes avanços. União e reconstrução, que é o lema do governo federal. Então a gente pode esperar novas reuniões entre os dois aí para os próximos meses. Vamos ver o desenrolar disso. Lembrando então que Tarcísio já voltou de Brasília, já está em São Paulo, agora às 11 horas da manhã no Palácio dos Bandeirantes. Ele tem uma reunião com a ministra da Europa e das Relações Exteriores também da França, então reuniões importantes aí com autoridades internacionais. Depois, ao longo do dia, tem outros encontros com secretários e às 5 horas da tarde participa de uma reunião com o prefeito Ricardo Nunes, aqui da capital paulista. Tarcísio e Ricardo, que estão bastante unidos, bastante juntos, aparecendo bastante aí nesses primeiros meses de governo de Tarcísio. Ricardo Nunes, claro, procurando um apoio aí para a reeleição à Prefeitura de São Paulo aqui em 2024, Adriana.